Olá, eu sou Ivan Maia e esse é o 6º vídeo sobre a palavra custo da série Os 21C da Excelência. Dos 2 vídeos anteriores, eu falei com vocês sobre a área da saúde, uma das 7 áreas nas quais a vida humana é dividida. Hoje, neste que é o último vídeo sobre a palavra custo, a minha pergunta é: quanto custa uma palavra dita ou não dita? Qual é o custo de uma palavra? Quando você diz algo que não deveria, por exemplo, no momento em que você está irritado, ou quando você não diz algo que deveria, no momento que você está irritado. Muitas pessoas sofrem hoje em dia por coisas como essa que eu estou lhe dizendo. Vamos ver um exemplo simples. Quanto custa uma palavra dita de forma errada quando você está irritado, quando você está numa negociação com um cliente? E quando o cliente, irritado ou por uma atitude qualquer inadequada pelo ponto de vista social e ético, ele diz alguma coisa e você, dominado pelas emoções da irritação, você diz uma palavra de forma errada e perde um excelente negócio. Qual o custo disso? Depende. Se o negócio era no valor de R$1.000, o custo disso foi R$1.000. Se você perdeu o cliente além disso, o custo foi muito além de R$1.000. Porque além de todo o dinheiro que esse cliente continuaria lhe dando através da sua prestação de serviço ou da sua venda de produtos, tem também o custo dos clientes que ele lhe indicaria, que é o que nós chamamos do custo oculto, aquilo que não se mede em dinheiro. Vejamos um outro exemplo. Quanto custa uma palavra dita quando você está irritado com a pessoa que você ama? Uma palavra que ofenda a pessoa, num tom de voz áspero, que crie uma barreira entre você e a pessoa. No meu principal curso, A Fina Arte de Lidar com Pessoas, um dos pontos principais que eu trato com os alunos é: as suas palavras criam pontes ou abismos. Então entenda isso, toda palavra que você profere, ela cria uma ponte ou um abismo entre você e seus objetivos, entre você e as pessoas que você ama, entre você e os seus sonhos mais caros. Quanto custa, por exemplo, uma palavra que você não diz, uma palavra que deveria ser dita? Você pode achar estranho se eu disser, mas a grande maioria dos pais não dizem aos filhos que os amam. Parece que tem certos pais e mães que têm um mecanismo de sabotagem dentro deles, eles não conseguem dizer algo simples como: eu te amo, você é importante para mim, eu me preocupo com você. E tem muitos filhos que também não conseguem dizer isso aos pais. Aí uma parte perde a outra pela morte ou pelas separações que a vida traz, e aí a parte que não disse, ela fica sofrendo por não ter dito. E a parte que não ouviu fica sofrendo porque gostaria de ouvir aquilo. Isso é comum entre casais, isso é comum entre pais e filhos. Diga as coisas que você tiver que dizer, diga que você ama, diga que você se preocupa com a pessoa. Aprenda a dizer também: por favor, me perdoe. Aprenda a dizer: sinto muito, quando você fizer ou disser alguma coisa que não deveria ter dito. São palavras preciosíssimas. Aprenda a dizer: muito obrigado por tudo que fizerem por você. São as 2 palavras mais importantes do mundo. A 10ª ferramenta da primeira dinastia se chama A Importância das Palavras. Eu vou citar um pedacinho do que está contido lá, no livro e no curso. A palavra mais importante do mundo, nós, porque ela inclui a outra parte com quem você está falando. As 2 palavras mais importantes do mundo, muito obrigado. Elas colocam a seu favor em ação a 2ª maior força do universo, que é a gratidão. As 3 palavras mais importantes do mundo, eu sinto muito. Isso aí é fundamental, você saber dizer esse tipo de coisa também. Sinto muito pela maneira como te tratei, sinto muito pela forma que eu te tratei, sinto muito pela maneira que eu falei. Eu estava nervoso naquela hora, não era meu direito dizer. Existem palavras muito importantes, 3 palavras também muito importantes. Está tudo perdoado. Quando você diz isso, você põe em ação a 3ª maior força do universo, que é o perdão. Uma verdadeira multidão de coisas boas acontece na sua vida. Então entenda, qual o custo das palavras? Quando você diz algo mal sobre alguém e você não pode retirar aquilo, quando você denigre a imagem de alguém e você causa males que não se pode medir e depois você se arrepende e tenta retirar aquilo e não consegue. Passe a ficar bastante atento nisso. Use as suas palavras como pontes, que tudo que saia da sua boca seja para construir pontes. Nunca deixe de dizer que ama, nunca deixe de agradecer, nunca deixe de validar as pessoas. Você sabe o que significa o verbo validar? Tornar válido. Valide um bom atendimento que lhe façam.
Valide, diga para os seus filhos o quanto eles são importantes para você, diga para as pessoas que te ajudaram na sua vida o quanto eles são importantes para você, diga para os seus clientes o quanto eles são importantes para você, diga a Deus o quanto Ele é importante para você, se você crê nele e se você tem consideração por tudo que Ele fez. Eu desejo de coração que você passe a governar as suas palavras e não seja governado por elas, porque as palavras criam pensamentos, os pensamentos criam sentimentos, os sentimentos criam comportamentos e os comportamentos definem os seus resultados. Você pode encontrar isso lendo no meu site uma das 21 leis universais, que se chama Lei da Transformação. Ela é a primeira das 21 leis. Traduzindo, ela diz o seguinte: tudo que você fala, ouve, assiste ou lê, forma os seus pensamentos. Os seus pensamentos definem os seus sentimentos. Os seus sentimentos definem os seus comportamentos. E são os seus comportamentos que lhe trazem resultados. Eu desejo que você cada dia mais entenda isso, tome posse disso e use isso para melhorar a sua vida cada vez mais. Uma ótima semana para você.